Olá, gente, nós somos o Podemos Mais Municipários e este é o canal Resistiremos. A ideia desse canal é trazer para ti, colega trabalhadora e trabalhador, uma análise do que foi destaque na semana, na política e no mundo do trabalho. Esta semana nós vamos abordar a famigerada reforma da Previdência. Além do tema principal que nós estamos trazendo aqui hoje, queremos também avisar da agenda dos municipários de Porto Alegre. Na próxima quarta-feira, dia 17, a Assembleia Geral dos Municipários, às 18 horas, no Simpa, onde vamos tratar das alterações estatutárias propostas no último congresso do Simpa, o 6º Congresso de Municipários, e também os esclarecimentos da aplicação da Lei 851/19, aquele famigerado PL 2/2019, que altera a carreira dos servidores municipais. E sobre a reforma da Previdência, nós trazemos aqui um conto do jornalista Juremir Machado, que colocou nas suas redes sociais o seguinte: face a face, João e Dr. Gumercindo. João trabalha para o Dr. Gumercindo. João dormiu, faltando 5 anos para a sua aposentadoria. Ganharia R$ 1.800. Acordou, faltando 10 anos para se aposentar. Ganhará R$ 1.200. Dr. Gumercindo dormiu devendo milhões ao Fundo Rural. Acordou anistiado. João e Gumercindo encontram-se. Dr. Gumercindo explicou a reforma da Previdência ao peão. É para combater privilégios. Isso é um exagero? É assim mesmo? Para responder a essa e outras perguntas, nós estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Marcelo Lippert, da Assessoria Jurídica da ASA-HPS, Associação dos Servidores do Hospital de Pronto Socorro, sócio-membro da Paese Ferreira e Advogados Associados e membro do Coletivo Nacional de Advogados dos Servidores Públicos, CNASP. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença e quero passar aqui para o senhor algumas perguntas aí que vêm, dos nossos colegas, dos trabalhadores em geral, sobre o que poderá acontecer agora a partir dessa primeira aprovação da reforma da Previdência. O governo Bolsonaro e seus aliados insistem em dizer que essa aposentadoria, que essa reforma da aposentadoria, ela combate os privilegiados. É isso mesmo, doutor? Em primeiro lugar, então, gostaria de agradecer o convite, saudar a iniciativa do grupo, e saudar os municipários, que estão, digamos, no primeiro momento de angústia, com toda essa reforma, e dizer que a reflexão do professor Juremir Machado, ela é a mais pura, é a mais breve síntese, mais bela síntese do que está acontecendo, porque na verdade essa reforma do governo Bolsonaro, o que ela privilegia, na verdade? O sistema financeiro, bancos, seguradoras, até na sua origem ela trazia o regime de capitalização. Isso, sim, nesse momento foi afastado. Foi excluído. Mas ela não vem para combater privilégios. O que ela aponta como privilégios? Direciona o seu poder de fogo contra o servidor público, aumenta a fatoridade, aumenta o tempo de contribuição e diminui, como bem ilustrado pelo professor Jeremias, o valor do benefício ao longo do tempo. Então, não significa que aumento de idade e de contribuição refletirá em um benefício melhor para o servidor. Sim. O senhor diria que essa aprovação agora em primeiro turno na Câmara dos Deputados, aprovada da forma como foi, ela já vai prejudicar os trabalhadores que estão na ativa hoje? Sim, ela, por exemplo, vamos partir de uma situação que deve ser dúvida de muitos servidores. Aquele servidor que já reúne os requisitos segundo a normatização atual, que é os que preenchem os requisitos para a aposentadoria hoje, que é o chamado direito adquirido, esses servidores estão relativamente tranquilos, porque reuniram os requisitos e podem se aposentar a qualquer tempo. Já o servidor que ainda não reuniu os requisitos, ele já começa, por exemplo, vamos pegar as regras de transição. O homem já aumenta, e a mulher, enfim, já 1 ano no tempo, na fatoridade. Hoje é 60 anos, já aumenta para 61 para o homem, e para a mulher já aumenta para 56. Isso na transição. Já na transição. Na transição. Então já aumenta a fatoridade e a fatoridade vai aumentando também à medida, Doutor, mas essas regras se aplicam àqueles
que estão já quase em vias de se aposentar, é isto? Exatamente. Para quem está no meio do caminho? Por exemplo, vamos estabelecer um seguinte marco, né? Por exemplo, para quem entrou no serviço público antes de 2003, né? Que acho que a grande dúvida dos servidores é a questão da paridade, por exemplo, né? O servidor que entrou no serviço público antes de 2003, né? Para ele atingir a paridade, a integralidade, ele vai ter que reunir 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Para levar a paridade e a integralidade. Isso. Ou seja, o salário integral do último mês que ele recebeu. Exatamente. E a paridade, que é... a paridade que vai garantir que aquele mecanismo que assegura que assim que o servidor ativo receber algum benefício, o inativo também ser contemplado. Né? Perfeito. Mas isso já acabou também com a emenda 41. Então, por isso que se diz que essa emenda ela não vem para combater privilégios. Por exemplo, a tal ovo de Colombo, do aumento da criação da alíquota progressiva, que em tese seria, vamos arrecadar mais, representa uma economia de tão somente 1% daquilo que o governo quer arrecadar em 10 anos. Então, apenas 1%. Apenas 1%. Então, essa reforma, na verdade, claro, atinge diretamente o servidor público, mas atingirá muito mais o regime geral. É de lá que sairá esse 1 trilhão pretendido, né, pela reforma da Previdência. E que, no momento, da maneira como está, resta um pouco abrandado pelo seguinte: o regime de capitalização foi retirado. Ele está afastado. Está afastado. Tem chance dele voltar, esse regime de capitalização? Olha, espera-se que não, mas acho que, assim como nós temos agora, tu me perguntaste qual é o processamento, né? Quais são os passos seguintes, né? Ainda temos aprovação em segundo turno na Câmara, né? Aí depois a proposta é remetida ao Congresso e tem que passar também por 2 turnos. Lá no Senado? Lá no Senado, com 3/5 de quórum, né? Perfeito. Ou seja... Nós teremos então uma votação ainda na Câmara, uma segunda votação, que deve ocorrer em agosto, é isso? Deve ocorrer em agosto. A partir dessa segunda votação vai para o Senado. Vai para o Senado e também com 2 turnos. Que vai ter que ter 2 turnos também. No Senado pode ter alguma modificação, né? Desse texto base que foi aprovado agora. Pode, inclusive acho que é uma dúvida do pessoal, principalmente dos municipários, é que na proposta atual, esta que, digamos, foi aprovada na Câmara... Neste momento. Municipários, servidores municipais e estaduais estão de fora dessa proposta. Perfeito. Mas o que já se cogitou? Que no Senado seja pode incluído. ser ressuscitada a questão mediante uma nova proposta de emenda constitucional, trazendo, então, estados e municípios para dentro dessa mesma reforma, ou seja, para dentro dessas mesmas regras. Sim. Sobre ainda, doutor Marcelo, sobre ainda a questão do ataque aos privilégios, né? Sim. Eu queria lhe perguntar o seguinte: os militares, os juízes, os deputados, enfim, os parlamentares em geral, os políticos, entraram na reforma? Olha, não há precisamente assim uma definição de regras mais prejudiciais para essa categoria. O que há para os parlamentares é uma definição de idade de 65 para o homem e 62 para as mulheres. Apenas a idade. É que, na verdade, o que acontece? Por exemplo, quem já entrou no serviço público a partir de 2003 já não tem paridade. Sim, então assim, já houve a mudança. Qual é a grande salto que esta reforma traria? Na verdade, é diminuição de benefícios. É uma reforma que privilegia o sistema financeiro, que privilegia bancos, seguradoras, e que seria muito mais prejudicial se tivesse passado, e tomara que não seja suscitado, como tu falaste, o tal do regime de capitalização, né? Que esse sim traria um prejuízo de 150 bilhões também anuais, porque é um valor que deixaria de fazer parte do sistema atual e seria repassado ao sistema financeiro. Doutor Marcelo, nós sindicalistas, a gente sempre aponta que essa economia que pretende aí o ministro Guedes e o Bolsonaro em torno da reforma da Previdência, ela poderia ser alcançada facilmente, até, na verdade, superar esse número de 1 trilhão, que seria o aumento na alíquota daqueles que recebem entre 40 salários mínimos e 60 salários, ou seja, aqueles que recebem entre 40 mil reais e 60 mil reais. Se houvesse um aumento na alíquota lá no imposto de renda dessas pessoas, que na verdade é uma minoria no Brasil, isso já geraria uma economia da ordem de 1,5 trilhão de reais, ou seja, superaria
ao menos 50% a mais do que se pretende na economia da reforma, pela reforma. É uma questão curiosa, porque no funcionalismo, o que se apregoa é que esse esquema de faixas de alíquotas progressivas, que vai de 7,5% a 22%, digamos, esse aumento de alíquotas, que, né, seria uma desculpa, digamos, para aumentar a arrecadação, isso representa 1% apenas dessa suposta economia, nesse 1 trilhão que o governo apregou em 10 anos. 1% apenas. Apenas 1%. Em outras palavras, a gente pode dizer que ataca os mais pobres. Ataca os mais pobres porque, na verdade, no período lá da reforma proposta pelo governo Temer, pouco antes até, foi feita uma CPI pelo senador Paulo Paim. Sim. E naquela CPI se demonstrou que a Previdência, na verdade, é superavitária. Pelo menos de 88 a 2015, a Previdência apresentou índices de superávit. A partir de 2016, com o recrudescimento, com a crise econômica, é que a partir dali essa equação começou a diminuir, que as despesas começaram a superar as receitas. Mas não de forma que se proponha uma reforma nesse nível. Por exemplo, no governo Temer, a pretensão de economia era metade, era de 697 bilhões. Né? 1 trilhão para quê? Esse é o grande questionamento. Sim, né? Aonde que vai ser... E além de tudo, a grande questão é o seguinte: tu desonera tributos, tá? Tu deixa as contribuições fiscais dos empregadores, tu elimina COFINS, tu elimina a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Então, na verdade, tu está renunciando a uma receita que faz parte da Seguridade Social. E em nome disso, tu aumenta, digamos, o tempo de contribuição do trabalhador. Tá? Em nome de uma suposta catástrofe que lá na frente não se teria recursos para custear os benefícios da Seguridade Social. Né? Então, o Brasil, na verdade, está se tornando um paraíso fiscal para o capital. Para os grandes empresários. Entendeu? Porque há desonerações tributárias vinculadas à Seguridade, né? E em contrapartida, o suposto aumento das alíquotas não resolve o problema também. Ou seja, estamos diante de uma falácia. A reforma não é necessária nesses termos. Doutor Marcelo, uma outra coisa que a gente afirma muito enquanto sindicalista é que os trabalhadores que hoje se encontram, né, em atividade e que não estão perto de se aposentar, que estão no meio do caminho, como a gente diz, eles vão ter que cumprir 40 anos de contribuição para levar integralmente o seu salário na aposentadoria. Sim. E ainda não levarão integralmente, porque vai ter um cálculo que agora não é mais dos 80% maiores salários. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós. O que acontece, né? Aquele servidor, como a gente já referiu aqui, entrou no serviço público antes de 2003. Perfeito. Esse ainda vive o melhor dos mundos porque tinha assegurado a paridade e a integralidade. Né? Vai seguir garantido a integralidade também para esse servidor? Não, esse é o problema. Né? Esse servidor, ele vai... o cálculo do seu benefício, né, considera 60% da média em 20 anos. Né? Então, para tu atingir 100% da média, tu tem que trabalhar 40 anos. E como é que é calculado essa média? Né? Na regra anterior, o cálculo da média se dava com base em 80% das maiores remunerações. Ou seja, aquelas remunerações menores que poderiam puxar a média para baixo não entravam na conta. De fora. Não entravam então, na verdade, na conta. O que tu pega? Um período contributivo de 40 anos, 100% dele. 100% da média em 40 anos. Então isso significa que vai haver um achatamento da média e a diminuição do benefício ao final. Porque vai pegar lá o salário de 40 anos atrás, que é o menor salário, que também vai entrar na conta. Então é isso que prejudica o cálculo do benefício, esse 100% da média. Sim. No regulamento anterior era 80% das maiores. Né? É um horror para toda a classe trabalhadora. Verdade, não se justifica porque, como a gente identificou aqui, ela é sentada em falsas premissas, um falso déficit. Sim. Né? Digamos, o pressuposto da reforma seria um déficit anual de 256 bilhões. Né? Desse montante, tu tem que tirar 70 bilhões que diz respeito a proventos e soldos de civis e militares. Né? Que isso não faz parte da Seguridade, isso faz parte do orçamento fiscal da União. Sim. Né? Aí entram as desonerações fiscais da ordem de 150 bilhões. Né?
Então, se tu readequar a conta, que na verdade essa conta está feita, é aquela coisa, eu estou fazendo a conta, eu sou o governo, estou fazendo a conta puxando a brasa para o meu assado. Sim, do ponto entendeu? de vista... Então, se tu computar as desonerações fiscais, da ordem de 150 bilhões anuais, só elas já seriam suficiente para justificar a desnecessidade dessa reforma. Que seriam as isenções. Fora isso, as renúncias fiscais. Né? O governo também não cobra dívidas previdenciárias de grandes empresas, que a gente sabe que devem muito, né? Devem muito, né? Então, se fôssemos atrás dos grandes devedores da Previdência, e se não houvessem tantas renúncias, com privilégios, né, cada vez mais entregues ao capital especulativo, né, não haveria, não há necessidade que seja submetida a esse quadro. Então, eu acho, João Ezequiel, que é mais do que momento, ainda há tempo, né, a gente de tentar barrar esse processo. Esperança, claro, ainda uma segunda votação na Câmara dos Deputados e ainda há 2 turnos de votação no Senado. Né? Eu acho que tem que haver a mobilização da sociedade civil, das entidades, porque é o seguinte, a primeira coisa que vão tentar no Senado é incluir estados e municípios dentro deste pacotão. Perfeito, doutor Marcelo. Eu ia justamente lhe perguntar qual seria a saída, né, que a gente poderia estar tentando aí com os trabalhadores, as trabalhadoras, para tentar barrar ainda esse processo, né? Eu acho que o senhor coloca aí que ainda tem um trâmite. Tem um trâmite. A gente pensa assim, não, é impossível de barrar, mas é aquela história. Durante a reforma do governo Temer, até ação judicial contra o marketing, contra a propaganda institucionalizada pelo governo se fez. Foi uma reforma que naquele governo não existia tanta força, acho que no Congresso. Sim. Né? Não tinha tanto apoio. E aí acabou sendo banida aquela reforma. Só que foi reacendida agora. Trazendo uma informação aqui sobre isso, a força no Congresso. A gente também pode afirmar, né, que o governo Bolsonaro liberou agora 1,7 bilhão de reais para as emendas, para aqueles deputados aprovassem a reforma da Previdência. E aí a votação foi 379 votos pelo sim e 131 votos pelo não. Portanto, o governo usou 1 bilhão e 700 milhões de reais na compra de deputados. Ele libera essas emendas, essas verbas, para os deputados aplicarem em seus municípios, mas com a condição de que eles votem a favor da reforma da Previdência. E foi o que aconteceu. Acho que nesse momento é que tem que haver a reação, né, da sociedade civil, das entidades. Eu sei que é difícil, né, mas tem que haver uma mobilização cada vez mais forte. Porque a questão da capitalização, por exemplo, isso aí foi retirado do texto, houve muita pressão para que isso saísse do texto. A questão da desconstitucionalização das regras, porque o que se pretendia? Facilitar qualquer alteração da Previdência por lei complementar. Sim. E da forma como está, é só por emenda constitucional que exige quórum qualificado. Então, é aquela história, não temos fórmula mágica, né, Ezequiel? A gente... É a luta diária. Até é difícil de dimensionar isso aí, mas vai ter que haver a reação da sociedade, porque enquanto se aprovava essa emenda, a população estava entretida e abismada com a questão das liberações, das mensagens lá entre... Da Vaza Jato pelo Intercept. Exatamente. Então isso acho que meio que serviu para colocar uma névoa nessa questão. Tirou o foco. Né? Sim. Agradecemos aqui então a presença do Dr. Marcelo, que nos esclareceu aqui um pouco mais sobre essa questão aí da reforma da Previdência. Obrigado, Dr. Marcelo. É uma honra, então, ter sido convidado para participar desse debate, né? E ficamos à disposição dos municipários, né? Na expectativa de que esse quadro se altere, né? Porque do jeito que está, pode ser muito danoso para a sociedade como um todo, para os servidores, trabalhadores de modo geral. E convidamos a todos que gostaram desse vídeo, que compartilhem, que curtam e também que se inscrevam no nosso canal para receberem os próximos vídeos. Machistas, racistas, fascistas, LGBT-fóbicos não passarão, resistiremos.